E aí, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Né? Acontecimentos aí rolaram, né? Da madrugada de ontem para hoje, né? Temos algumas atualizações, né? Nem tão importantes assim, mas enfim. São atualizações do mercado da bola e eu quero pontuar aqui o que eu acho que tá errado e o que eu acho que tá certo no planejamento do Botafogo. O que de fato eu penso que, não tá legal, tá? Porque eu sou um cara que eu não gosto nem de ser 8, nem de ser 80. Eu não gosto nem de ser o cara que fala, gente, tá tudo bem, para de exagerar, né? Vamos ser felizes. Né? E também não gosto de ser aquele cara que acha que todo mundo no clube tem que morrer e que se eu não mijar na minha tela, né, se eu não tacar meu telefone na parede, eu estarei sendo conivente. Eu não concordo com nenhum dos lados. Tá? É por isso que eu tomo porrada dos dois. Mas, dane-se, tô nem aí. Mas enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos para cima. E eu acho que eu, inclusive, já fui até bem ríspido, né, no meu último vídeo, pós-jogo, Botafogo e Nova Iguaçu. Tá legal? Curioso, né, porque o genial Carlos Leiria, né, e não só ele, né, porque se ele escalou o time titular, ele teve a anuência ou a falta de hierarquia ocasionou nessa escalação, de escalar o time principal para jogar em Moça Bonita, num pasto, e no fim de semana, contra o Madureira, o Botafogo vai jogar no bom gramado de Cariacica. Um ótimo gramado. Aí vai colocar o time alternativo. Vai entender. E daqui menos de uma semana tem Botafogo e Flamengo. Enfim. Inclusive saiu nota oficial do Bangu, né? Rechaçando o Botafogo, né? Eu não vou dizer que o Bangu tá certo, mas se o terceiro item daquela nota é verdadeiro, o Botafogo também tá errado. Né? O Botafogo reclamou do gramado, né? Pediu a interdição de Moça Bonita por conta da qualidade do gramado. O gramado tá realmente bem ruim. Mas diz o Bangu que nenhum dirigente do Botafogo foi a Moça Bonita inspecionar o gramado e falar, gente, tá adequado, né? E vamos jogar aí. Não está adequado, não iremos jogar. Sendo assim, o jogo estava marcado para lá, o Botafogo não reclamou. Reclamar depois? Né? Saber que estava ruim, todo mundo já sabia. Colocar o time titular ainda é mais burrice. Aí vai reclamar depois? Enfim. Mas vamos lá, sobre mercado, o Matheus Nascimento está sendo emprestado para o Los Angeles Galaxy, rapaziada. Por uma temporada. Acho que pode ser muito bom para ele. Acho que é um mercado, né, digamos assim, é uma liga que pode ser muito importante para o desenvolvimento do Matheus, que é um jogador que já tem técnica, é um jogador que tem qualidade, mas é um atleta que ele vai, né, de alguma maneira, ter que aprender a se esforçar. Ontem, inclusive, o moleque que fez o gol, que é o Kaique, né, se tem uma coisa que ele tem, que o Matheus Nascimento não tem e nunca demonstrou no Botafogo, é esforço. Tá? Raça, entrega, determinação, perdeu a bola, vai para cima, marca, dá porrada. A gente não vê isso do Matheus. O Matheus, ele tá sempre passadinho, desculpa, né? Você está tendo a oportunidade da sua vida de jogar no clube que o revelou e tendo uma regalia imensa. Vai dar passada em campo, né? E num momento lindo, um momento mágico na história do Botafogo. Né? Difícil entender. Matheus agora vai para o Los Angeles Galaxy, né? E que ele vai ser, inclusive, companheiro de equipe do Gabriel Peck, do Vasco da Gama, ex-Vasco. Acho que pode ser interessante para o amadurecimento dele, tanto como pessoa, como homem, como profissional, como jogador. Acho que pode ser interessante para ele evoluir fisicamente, taticamente, mentalmente também, aspectos disciplinares. E quando eu falo disciplinares, eu não estou falando de né? Quando você fala de disciplina, você já pensa logo em bebida, não tem nada a ver com isso. É sobre, realmente, cara, assim, tá alinhado em todos os sentidos à sua função. Sabe, tá ali, porra, agarrou a oportunidade, é titular, vai pra valer mesmo. Tem que ligar a chave, virar a chave. Mas, enfim, continuando, além dessa possibilidade, boa sorte pro Matheus e espero que ele seja, quem sabe que ele possa ainda ser útil pro Botafogo no futuro, se ele arrebentar por lá, o que eu não duvido, tá? Tem muita gente que duvida, eu não duvido. Mas temos aí a situação do Santiago Rodrigues, né, que o Botafogo, né, parece que pediram caro demais, mas o Botafogo está tentando, enfim, não sabe se é o Botafogo que ofereceu menos ou se o clube, né, dos Estados Unidos, o New York City, pediu mais.
Eu sei que é um jogador que, na minha opinião, vale a pena. Já o Rollheiser, né, o que se fala é que Santos e Botafogo estão disputando o jogador por 10, 11 milhões de euros. Eu não acho que vale. Tá? Acho que o Rollheiser seria um bom reforço? Talvez. Tá? Mas acho que tem alguma coisa muito estranha, né? Um jogador que arrebentou do jeito que ele arrebentou no Estudiantes, né? Jogou pra caralho, assim, o Campeonato Argentino, a Copa Sul-Americana, que o Estudiantes chegou nas quartas de final. Assim, eu acompanhava ele no Estudiantes, ele jogava uma barbaridade. E aí ele foi pro Benfica, não é que ele é banco, ele entra às vezes, não, ele ficou assim no limbo do limbo, né? Terceiro, quarto time. E aí, cara, pô, não dá pra entender muito o que aconteceu exatamente com o Rollheiser. Eu só tenho minhas dúvidas, né? O jogador ter performado tão mal assim, né? Como é que ele chega para jogar no Botafogo? Como é que ele chega para agregar? Porque hoje o Botafogo não está precisando apenas de jogadores para compor o elenco. O Botafogo está precisando de jogadores para resolverem situações. E eu não sei se o Rollheiser é um cara para resolver essa situação. Se o Rollheiser viesse livre no mercado ou por um preço mais acessível, ok. É igual o Oscar Romero. O Romero é um cara que veio livre no mercado. Contribuiu com algumas assistências, não virou titular, mas ajudou de alguma forma e foi embora. Então valeu a pena. O Botafogo só gastou com salário mesmo. Agora, 11 milhões de euros, eu honestamente tenho um pé atrás. Essa é a minha opinião. Embora eu ache um bom jogador. E tem a situação também do Bitelo, né? De que o Botafogo chegou até um acordo. Isso não é nem uma notícia, até requentado, mas vem sendo repercutido novamente, né? Acho que o Fogonete publicou. Que em termos de valores, o Botafogo chegou a um acordo com o Dínamo. O problema é o parcelamento. Os russos são realmente muito complicados, mas é aquilo, o Botafogo já entra numa situação meio emergencial que ele tem que preencher o elenco. Né? Não é só a questão do time. Né? Beleza, o time e tal, né? Tem algumas peças que elas podem chegar, mas os jogadores estão se machucando. Né? E aí? Quem é que vai substituir o Bastos? O Jair está no Sul-Americano. Quem é que vai substituir o Arthur? Né? Então, assim... E agora eu falo aqui um pouco sobre o que eu penso do planejamento do Botafogo. O que eu acho que está errado e o que eu acho que está certo, o que eu acho que é aceitável, o que eu acho que não é, sabe? Eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas, porque hoje em dia é tudo muito polarizado. Tudo, absolutamente tudo. Se você fala que, não tô gostando do planejamento, você é um hater, você é um cara que não acompanha, você desdenha do Textor. Se você é um cara que você faz um elogio, fala, gente, não é bem assim, calma, com carioca, você é um merda, você é um vendido, um passapano. Então já, né? Isso pra mim já é sorvete na testa. Então eu prefiro organizar as minhas ideias, tá? O que muito se fala sobre essa falta de planejamento, essa demora no planejamento do Botafogo? Quando se fala de reforços, quando se fala de técnico. Pô, Bruno, meu Botafogo, ele começou as férias depois. Um amigo meu estava discordando de mim, das minhas críticas, né? Respeitosamente. Quando você discorda com respeito, né? Não há problema nenhum. Brown, mas você não acha que tem a ver com as férias? Né? O Botafogo voltou de férias depois. Falei, claro que tem a ver, né? Mas sabendo dessa situação, o Botafogo deveria ter se preparado melhor. Né? Exemplo, eu sou um cara que eu não concordo com essa ideia de desmanche. Não teve desmanche no Botafogo, na minha opinião. Tá? O que teve foram jogadores em fim de contrato, que eram caros por custo-benefício para aquilo que estavam produzindo, e que o Botafogo decidiu não renovar. E existiram jogadores do time titular que foram negociados. Né? Foram embora. O Almada já ia para o Lyon, não era uma novidade, e o Zenit chegou com uma proposta absolutamente irrecusável para qualquer clube do mundo relacionada a Luiz Henrique. O grande problema foi a saída do Arthur Jorge. Não fazendo advogado do diabo aqui, não passando pano, mas muito do planejamento do Botafogo foi prejudicado pela falta de hombridade do Arthur, que é um cara que ficou nessa de vou, não era transparente, e no fim das contas ele decidiu deixar o Botafogo, sendo que ele poderia ter comunicado já há 2, 3 semanas, ele já sabia que ia embora, né? Ele pegou um avião em outubro para se reunir com os catares. Ele poderia muito bem, terminou ali, Campeonato do Botafogo e São Paulo. Gente, Intercontinental vai ser meu último momento no Botafogo, obrigado a todos, valeu. Ninguém ia ficar puto com ele e ia ajudar o Botafogo no planejamento, porque já ia começar a buscar um técnico. Mas no fim das contas o Botafogo enrolou ainda mais. E hoje, depois de passar a Supercopa, tomou uma porrada absoluta do Flamengo, né? O Campeonato Carioca, já falei, foda-se, mas existe uma questão chamada reputação. Né? Uma coisa é você jogar com um time sub-20 contra o Volta Redonda e perder de 3-1. Dane-se. Pra mim não importa nada. Nada. Zero.
cago pro Campeonato Carioca. E não adianta falar que isso é de agora, porque eu já falo isso desde 2021. Quando o Botafogo tá na Série B, eu falava, gente, não é pra ficar jogando time com o Campeonato Carioca. Não acho que tem que gastar energia, nenhum sentido com isso. Agora, o outro detalhe é a questão do clássico, né? Independente de ser Campeonato Carioca, independente de ser Copa do Brasil, independente de ser Supercopa, pode ser um amistoso, né? Você não pode tomar uma porrada, um vareio absoluto do seu rival. Não pode, isso entra pra história, né? Isso fere a honra, né? Isso mexe até a bala, até o mental do processo, né? Do ambiente. E é por isso que eu acho que não houve um planejamento adequado. Ó, vamos lá, gente, né? Assim, beleza que teve as férias, né? Mas não dava para se reunir, né? A comissão técnica, a diretoria do Botafogo, né? Inclusive, a minha primeira crítica é essa. Quem é a diretoria do Botafogo hoje? Ah, diretoria. Quem é a diretoria? Né? A gente não sabe nem quem é o técnico, né? Que o Carlos Leiria é técnico do Sub-20. Né? O Pedro Martins foi embora para o Santos. Correto? Não teve um substituto, assim, digamos assim, na cadeira de diretor executivo. O Alessandro Brito é um cara que é head scout, mas ele virou, na prática, um executivo. O que já atesta ali uma parada que, pô, sei lá, cara. Nesse momento de crise, turbulência, quem é que vai comandar a situação? O Brito tem esse perfil? Não sei. Tá? E o Textor? Além do Tairo, né, que não é do futebol. Não dava para esses caras terem se reunido. Primeiro já era para ter tido um substituto pro Pedro, né? Tem ali o gerente que chegou e tudo mais, mas a hierarquia já deveria estar sendo definida. Não dava pra, tipo assim, começou as férias, ó, gente, antes de pegar o Natal aqui, sei que tem Natal, Ano Novo, todo mundo quer descansar, vamos fazer aqui uma reunião, né? 2 horinhas. Vamos lá, o Arthur deve sair. O Botafogo não deve contratar um técnico rapidamente, né? Inclusive tomara que o Mancini feche, né? Enfim. Não deve ser rápido esse processo. A gente já conhece essa situação do John. O John é um cara que demorou 3 meses do Anderson até o Luiz Castro para trazer o treinador. Demorou mais de 1 mês da saída do Luiz Castro para chegar o Bruno Lage. Aí teve o Caçapa. Demorou. E tá demorando, né? Perdão. Demorou papo de quê? 2 meses, né, para trazer o Arthur Jorge depois, né, da saída do Thiago Nunes. Aí ficou o Fábio Matias como interino. A gente não elogiou muito, né? A gente não achou do caralho quando o Botafogo trouxe até um interino de fora, né, para comandar os processos do clube, que era o Cláudio Caçapa. E deu muito certo, apesar do pós ter dado errado com o Bruno Lage. Isso é uma outra situação. A gente não achou incrível e impecável, inclusive é uma informação que eu tenho, tá? Internamente, o Textor, ele não é... O Botafogo não se resume só ao Textor internamente. Internamente tem pessoas que estão muito preocupadas com isso. Porque um fator que foi muito fundamental para que o Arthur Jorge já chegasse e ter dado liga, não é, aconteceu. O processo de transição feito pelo Fábio Matias foi espetacular. Tá? Primeiro, porque ele é um grande profissional, inclusive já faz um ótimo trabalho no Juventude. Segundo, que o Botafogo se organizou para isso em 2024. Essa organização aconteceu. O Botafogo tinha uma comissão técnica interina fixa. Um treinador de bom gabarito, um auxiliar de bom gabarito, um analista, tem um preparador, né? O preparador de fisiologia, beleza, continua, mas essa transição, né? Quando o Arthur Jorge colocou o pé, tá? Isso foi uma parada que eu recebi. Quando o Arthur Jorge colocou o pé no Lonier pela primeira vez, cumprimentou os funcionários, opa, muito prazer jogadores, tal, vamos junto, tal. O Fábio Matias falou, ó, vamos conversar, reunião. Ó, aqui, ó. Abriu o quadro, tá aqui, gente, ó. Como é que é o nosso processo de recuperação de lesão, como é que está sendo o nosso processo de treinamento, o que a gente está fazendo no dia a dia, quais são os nossos horários, aquilo que você pode alterar, aquilo que a gente indica que você altere, aqui é como a gente está atacando, aqui é como a gente está defendendo, aqui é o que estava dando certo no último trabalho, aqui é o que estava dando muito errado no último trabalho e que precisa ser corrigido. Essa transição foi muito bem feita pelo Fábio Matias. E essa transição não será muito bem feita agora para o próximo treinador que pegar, porque a gente não tem transição. Né? Primeiro que o Carlos Leiria, além de estar se mostrando muito incompetente, né, ele não é um técnico profissional, ele é um treinador sub-20, ele é um treinador de categoria de base.
Ele é um técnico que ele não foi contratado para o Botafogo para ser o auxiliar fixo da casa. O que é o auxiliar fixo da casa? Que por vezes pode virar o técnico interino em mudança de comando. Ele é um cara para gerenciar a crise e para fazer transições para a chegada de um novo comandante. Essa é a função do Carlos Leiria no Botafogo? Não. Carlos Leiria é treinador da equipe sub-20. E coitado, a gente tá falando aqui dele, né? Eu tô criticando muito ele, mas agora, não é a função dele. Ele tá pegando ali porque, irmão, é o emprego dele. Ele foi, ó, meu irmão, ó, você vai assumir o time principal e é isso. Né? Mas ele não tem essa capacidade. Ou seja, o Botafogo não está fazendo uma transição. Não é que o planejamento tá mal feito, não tem planejamento. E aí quando eu falo que não tem planejamento, eu não tô de deboche, eu não tô sendo desrespeitoso. Né? Eu tô falando que, de fato, não há uma transição. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Né? Você está opinando. Não, isso é um fato. Não há uma transição hoje no Botafogo. Não existe uma transição, não houve um plano. Ó, gente, Arthur Jorge foi embora. Essa é a comissão técnica fixa, interina, e é esse cara que vai comandar os processos até a chegada do novo comandante. Não. É o Leiria, ele tá lá, ele decide. Ah, vamos colocar o time titular contra o Nova Iguaçu e Moça Bonita. Beleza, não tem ninguém que mande. A gente não sabe quando que o técnico vai chegar. Assim, dentre todas as justificativas que existem, repito, completamente natural que o Botafogo venha a atacar melhor o mercado para contratar jogadores. Eu já acho que deveríamos ter contratado mais peças para suprir jogadores que foram embora, né, que compunham o elenco. Eu entendo essa questão do custo-benefício, jogadores que tinham um salário muito elevado para ficar no banco, ok. Mas agora a gente está vendo jogadores se machucando e não tem ninguém no banco. Então isso já é um ponto. Mas eu entendo completamente, por exemplo, não dá, é difícil de fato você encontrar um jogador do nível do Luiz Henrique que esteja em momento, assim, na vitrine, né, em aspecto negociável, né, se eu posso dizer dessa forma. É muito difícil, né, você encontrar esse jogador rápido. O Luiz Henrique foi embora. Ah, não, tá cheio de opção para substituir. Não, para achar um cara do nível do Luiz Henrique, do nível do Almada, que entregue dessa maneira, que esteja disponível no mercado para ser negociado e que a gente consiga pagar, é difícil, não é fácil para nenhum clube no mundo. A gente tá vendo o Palmeiras aí quebrando a cabeça para trazer um meio-campista, o Flamengo também quebrando a cabeça para trazer o Jorginho. Então, assim, é difícil, cara. Não tô falando que é fácil. E aí é completamente natural que o Botafogo ataque esse jogador, ataque esse mercado na segunda janela pré-mundial. E eu não tenho dúvida, assim, é aquilo que eu tô falando, eu sei criticar, mas eu sei elogiar. Eu não tenho dúvida que o Botafogo vai contratar um puta jogador, ou até dois para substituir o Almada e Luiz Henrique, até a Copa do Mundo de Clubes. Não tenho dúvida. E é completamente natural que se demore a trazer. Tá? E isso eu não considero erro. Agora, essa demora na escolha do processo do treinador, desdenhando pré-temporada, independente de você valorizar a Supercopa ou não, independente de você valorizar os clássicos ou não, o Carioca que eu também detesto, eu discordo completamente. E o mais alarmante disso, não há uma transição. Eu não tenho dúvida de que o Botafogo tivesse, eu não estou falando do Fábio Matias, do Caçapa, vamos dizer que o Botafogo tivesse, né, um cara, ó, esse cara foi contratado para fazer a transição. Esse vai ser o nosso técnico interino por 2, 3 meses. Eu não tenho dúvida que o Botafogo não tomaria a porrada que tomou pro Flamengo. Podia até perder, mas não ia tomar essa porrada. Não ia escalar time titular contra o Nova Iguaçu e Moça Bonita. O Bastos não ia estar machucado agora e a gente preocupado com o processo físico dele. Então assim, cara, essa é a minha crítica. Não houve planejamento. Ganhamos a Libertadores, foda-se. Tá, depois o contrato do treinador, valeu. Leiria, comanda aí. Não é assim, irmão. Não é assim. Dessa maneira é um efeito dominó. Ainda dá para corrigir. Ainda dá para mudar a rota. Né? Ainda acho que se o Botafogo tomar um não do Mancini e também do Tite, e aí tiver mais uma vez processo estaca zero por um treinador, o Textor tem que ir no mercado e buscar, ó, esse é o nosso técnico interino. E vou continuar buscando o técnico. Porque com Leiria, desse jeito, né, largado, os jogadores se comandando ali na beira do campo, irmão, a gente vai tomar uma porrada na Recopa. Terceira fase de Copa do Brasil tá vindo aí. Fase de grupos da Libertadores também. Sem processo evolutivo, não falo nem só de aspecto tático, campo, bola, aspecto físico também. Sem um processo adequado no centro de treinamento, mais jogadores vão se machucar.
Porque a comissão técnica também está atrelada à preparação física. Então é hora de agir.